Fala, meus amigos contadores e contadoras. Hoje temos mais um super conteúdo e para esse super conteúdo eu trouxe aqui a nossa ilustre presença, Vitor Paixão. Vitor Paixão do nosso time de pré-vendas, nosso SDR. Fala aí, Vitão, se apresenta para a galera aí. Fala pessoal, tudo jóia? Como o Pedro falou, eu sou o Vitor, sou do time de pré-vendas aqui do Contador Agora e vou contar para vocês sobre como nossa experiência aqui, como nossa parceria nessa parte de vendas pode ajudar o seu escritório. Então, Vitão, hoje nesse conteúdo a gente vai falar como o processo de qualificação pode ajudar essas empresas contábeis a vender mais. Então, para a gente iniciar o nosso papo, o nosso podcast, eu queria que você me falasse um pouquinho, primeiro, a sua rotina aqui no Contador Agora, né? O que que você faz, explicar um pouquinho aí sobre a qualificação para várias pessoas que estão aqui vendo o conteúdo. Às vezes a gente sabe que o processo de vendas da contabilidade ele flui muito através da indicação, do boca a boca. Então, explique aí um pouquinho para o pessoal a importância dessa rotina da qualificação e como que funciona. Cara, parece até loucura quando a gente fala, mas diariamente a gente atende mais de 30 contadores por dia. Óbvio, isso é diariamente, né? Então, é uma rotina bastante agitada, é um fluxo bastante agitado, e dessa maneira a gente consegue entender, compreender melhor o cenário de diversas contabilidades. E por mais incrível que pareça, cada contabilidade possui especificidades, cada contabilidade possui necessidades próprias. Então, dessa maneira, a gente vê ali que muitas contabilidades atuam através da indicação, muitas outras contabilidades atuam através de estratégias no Google, algumas ainda tentam ali por redes sociais, outras através de network, mas majoritariamente as contabilidades ainda tentam captar clientes através da indicação, que é o método que em algum momento já deu certo, óbvio, inegável, mas é um método que não gera escalabilidade, não gera previsibilidade. Então a gente está aqui para mostrar para vocês como que a gente pode ajudar e como o processo de qualificação vai ajudar o seu escritório através da compreensão que existem outros métodos mais assertivos para o seu escritório. Ô, Vitor, você falou um ponto aqui, que é um ponto que a gente bate muito nessa tecla, né? Porque a gente sabe que o mercado de contabilidade não é uma venda simples, né? O cliente, para ele trocar de uma contabilidade, para ele resolver abrir uma empresa, para ele fazer uma migração, é um processo complexo, né? O cara confia a vida dele no contador. Às vezes ele confia no contador mais do que na esposa, Sim. entendeu? Então, assim, é um processo complexo. E acaba que se a gente não dá uma ênfase, uma importância nesse processo de qualificação, de pré-vendas, que é o que a gente vai falar aqui hoje, você não consegue, de fato, avançar com aquelas pessoas que, de fato, são oportunidades qualificadas para aquelas empresas, aqueles empresários que não são oportunidades. Então, eu queria que você falasse para o pessoal, né, hoje você disse que a gente já, né, conversa aí, você, na verdade, conversa com 30 a 40 contadores por dia. O que que você acha que uma empresa de vendas hoje ela precisa de organizar para começar a fazer esse processo de qualificação? Porque a gente sabe que hoje qual que é o cenário do contador? Na grande maioria, não generalizando, tá, pessoal? Tem várias empresas que já têm vendedores, time de vendas. O cara recebe uma indicação, o sócio que é o dono da empresa ali, proprietário, ele pega, no máximo manda um WhatsApp ali, manda um e-mail por e-mail com a proposta e nunca mais tem retorno. O que que essa pessoa deve fazer para não dar continuidade nesse processo e ter uma boa qualificação para ele conseguir acelerar essa parte de venda? Olha, o primeiro passo é o que você já falou aí, é ter um time de vendas. Só que a gente entende que nem toda contabilidade vai ter o recurso, vai ter estrutura, vai ter o investimento para estruturar um time comercial, um time de vendas. Então, muitas vezes, esses contadores, eles ficam por conta de fechar negócios, eles ficam por conta de tratar esses clientes, esses potenciais clientes que entram em contato com a contabilidade. E uma coisa que eu vejo muito, 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 muito mesmo, é que os contadores, eles focam em duas coisas. E eu acho isso muito incrível que, cara, eu escuto isso muito. Primeiro, foca na qualidade do produto. É óbvio, isso é extremamente importante, mas não é só qualidade que vende.
Eles falam, não, eu presto um serviço aqui de qualidade mensurável, a minha qualidade, a minha parte técnica é a melhor de todas, eu consigo oferecer uma qualidade que nenhum outro escritório vai oferecer, esse é meu diferencial. Cara, só isso não é capaz de gerar resultados para sua contabilidade, não. E é por isso que muitos ainda acham que a indicação dá certo. Porque, eu atendi bem aquele cliente, então ele vai indicar para um outro cliente, para um potencial cliente no caso. E não é bem assim. Então, muitos acreditam que só a qualidade do serviço prestado vai gerar vendas. E a outra, que é até bastante relacionada à sua pergunta, o contador muitas vezes fala, olha, o que chegar aqui para mim é caixa, pai. De 10 que eu receba... 11 vendas, com 11 vendas, é caixa. Cara, é sempre assim. Não é sempre assim, óbvio, mas a gente escuta muito isso. Não, pode deixar, pode mandar o lead aqui pro pai que o pai resolve. Pai é fera, pai fecha tudo. Não é assim. E depois a gente vai analisar mais a fundo o cenário dessa mesma contabilidade, a gente vê que não é assim. E a gente vê que muitas vezes, por que ele fecha tudo? Porque é a indicação. Porque ele chega um cliente indicado, a probabilidade dele fechar é muito maior. Sim. Só que a indicação, igual eu já expliquei, igual a gente está cansado de entender, indicação não gera previsibilidade e escalabilidade. Então o cara fica assim, poxa, tá chegando, o que chega eu fecho, mas aí chega uma vez a cada 5 meses. Aí fica fácil. Chega dois a cada 3 meses. Uhum. E além do mais, bater naquela tecla, quantos que vão chegar no próximo mês? Não sabe. Então, qualidade vende? Qualidade não vende. Então, o primeiro passo é, obviamente, pensar em estratégias de marketing para que você tenha escalabilidade, para que você tenha uma previsibilidade. Em seguida, ter um time comercial para você tratar essas oportunidades que vão surgir, vão ser maiores e vão ser escaláveis. Então, a partir disso, você tendo um time comercial, aí já muda a história. Por quê? Porque a partir desse momento, como que eles trabalhavam antes, através da indicação? O cliente indica um potencial cliente, esse cliente entra em contato, eles negociam ali o que eles vão oferecer de serviço, acabou, fechou. Ótimo. Isso acontece. Sim. Só que, a partir de estratégias de marketing, vão chegar muitos leads vão ser o quê? Desqualificados. Sim. Ou muitos leads vão necessitar uma qualificação, que é o tema do nosso assunto, e a gente vai falar o porquê a qualificação é importante para que você não perca vendas, principalmente depois de adotar a estratégia de marketing digital no seu escritório. Ô Vitão, você falou um ponto que eu estava observando com bastante atenção. Você falou do cenário do contador, né, que a gente conversa. Você falou do cenário da necessidade que ele precisa de ter de marketing para gerar lead, mas também da parte de montar essa esteira, de montar o processo de vendas, ou pré-vendas, né, que está dentro do time de vendas. E isso passa muito por aquilo que a gente fala em vários conteúdos aqui, eu já falei, a Almir, a Vanessa, né, todo mundo. Não, a venda em si, vou até olhar para essa câmera, a venda em si, ela não está direcionada ao produto ou serviço que você está vendendo. A venda em si está direcionada à dor que o seu cliente tem e como você faz para resolver aquele problema. Isso que se trata da venda. Beleza? Então, o objetivo de você ter um time de pré-vendas, antes mesmo até de pensar em marketing, é que você vai ter que vender. E se você não vender, você vai morrer, você vai quebrar. Enfim, para você ter constância em um processo de vendas, você tem que alinhar muito bem discurso, script, quem que é o cara, como que você chega nele, como que você vai abordar, qual que é o tempo certo de abordar, qual que é o melhor canal para você abordar. Então, agora a gente vai falar, Vitão, quais são as fases principais e iniciais de um processo de qualificação. Quero que você fale para o pessoal como que eles devem tratar esses leads que eles recebem um contato. Isso é lógico, pessoal. Hoje, se você recebe lead de indicação, beleza, você vai pegar, você vai fechar, ok. Mas a questão é o seguinte, se você que é dono ou dona, né, de um escritório de contabilidade, se você está vendendo, quem que está cuidando do crescimento do seu negócio? Quem que está
cuidando da gestão do seu negócio. Então, vai chegar um momento que você vai precisar de uma pessoa para o seu time de pré-vendas ou time de vendas. E essa pessoa, ela tem que entender sobre isso, entender sobre dores, desafios e necessidades. Então, eu quero que você fale aí para o pessoal agora quais são essas fases iniciais. Como que a gente define um script, como que a gente vai abordar, quais são as melhores maneiras de abordar, dá essa dica aí para o pessoal. Cara, o necessário é sempre entender o cenário daquela pessoa que está entrando em contato com você. A partir disso, dentro dessa análise do cenário, você vai buscar entender quais são as necessidades, qual é a situação, qual é o contexto daquele potencial cliente e, principalmente, entender qual que é a dor. Eu vejo, igual nós estávamos comentando aqui na pergunta anterior, muitos já chegam oferecendo o serviço. Por quê? Porque eles têm em mente que o serviço é de qualidade, é o serviço que vende. Não, não é o E serviço. qualidade é o mínimo, né? Não, começando por isso, né? Qualidade é o mínimo. Então não é o serviço que vai vender. É você entender qual que é a dor do seu cliente. Por que ele está entrando em contato com você? Você sabe por que seu potencial cliente está entrando em contato? O seu lead está entrando em contato? Você sabe. Você sabe por quê? Muitas vezes não sabe. Já chega, liga lá na contabilidade, oi, tô precisando de tal coisa. Você já começa falando dos seus serviços e você não para nem para escutar a dor do cara. Você não sabe por que ele tá entrando em contato com você. Então, algo que a gente sempre faz aqui, ó. Primeiro, é óbvio, chega um momento que você vai ter que apresentar suas soluções, mas antes, entende. O que seu potencial cliente está buscando? O que seu cliente está querendo? Qual que é a dor dele? E eu gosto muito dessa parte específica de falar sobre dor, porque tem um filme que eu acredito que várias pessoas tenham assistido, com Leonardo DiCaprio, não sei se você já assistiu, que chama Lobo de Wall Street. Com certeza. Brabis, um dos melhores filmes que já assisti. E tem uma parte que o Leonardo DiCaprio está apresentando o time de vendas dele ali, o time comercial, ele pede o pessoal para vender uma caneta. Cara, vende a caneta e todo mundo começa a falar do quê? Do produto, da caneta. Não, porque caneta é isso. Quem desses aí consegue um resultado positivo? Absolutamente nenhum. Aí ele pede para um vendedor pica lá, um vendedor foda, e fala, agora vende essa caneta. Ele chega Óbvio que eu não vou falar com com as mesmas palavras, mas ele chega e fala assim, olha, algo nesse sentido, anota meu número de telefone aí, ou anota meu contato, eu tenho uma informação para te passar, anota aí. Aí o cara, mas eu não tenho uma caneta. Aí eu falei assim, Lei de oferta e demanda. oferta. Exatamente. Só que aí tem uma historinha que eu via muito no Facebook, que eu gosto de associar essa parte aí para falar sobre dor. É extremamente importante que você entenda a dor do cliente, mas que você faça o cliente também saber que ele tem aquela dor. Eu vejo uma historinha no Facebook da pessoa que perde a caneta. A pessoa que perde a caneta. Tem um estudante lá, um estudante universitário, tá lá no curso, na faculdade, e ele deixa a caneta cair. E a caneta some. Enquanto ele tá ali procurando a caneta, o professor tá passando uma matéria extremamente importante. E essa matéria é conteúdo de prova. E ele não consegue, por não estar com a caneta, ele não consegue. Minto, era um lápis. Era um lápis ruim, de qualidade horrível. Acho que a ponta do lápis quebrou, algo assim. Ele não consegue anotar a informação. E o que acontece? Ele não consegue estudar aquilo que o professor ia colocar na prova. Cai a prova, ele perde aquele ponto. E o que acontece? Ele toma bomba. O que acontece? Ele fica perdido, não passa, não avança naquilo que ele busca avançar, não consegue emprego, se frustra, não tem família, sei lá o que vai acontecer, vai ser um cara solitário. Mas você viu por quê? Porque não comprou uma caneta de qualidade, ou porque não comprou um lápis de qualidade. É óbvio que você não vai chegar no cara e vai falar isso com ele. Ele tem que sair da sua conversa entendendo isso. Olha, se eu não comprar esse serviço contábil, a minha empresa vai quebrar, eu vou ter que demitir funcionário, tem funcionário que vai morrer, Sim. vai ter funcionário que vai passar fome. É isso, ele tem que entender isso. Olha, se essa solução se a minha empresa não tiver essa solução que ele pode me oferecer, eu vou quebrar. Mas você não vai chegar falando isso para ele. Primeiro você vai entender
a dor dele, para depois você oferecer a sua solução e como você pode te ajudar. Ô, Vitor, e essa dor, existe uma fórmula para a gente descobrir ela de maneira fácil. Você sabe qual que é? Perguntando? Também. A mais fácil, perguntando. Mas da seguinte maneira, vamos supor, hoje qual que é o cenário mais comum? É aquilo que a gente falou. O cara entrou lá no seu site, tem o seu cartão e te ligou, e você vai pegar e vai responder um WhatsApp ou vai mandar um e-mail com uma proposta. Só aí, quantas empresas que a gente conhece de contabilidade que estão deixando muita grana na mesa? Porque o cara, ele acha que o jogo está em, como que eu vou falar? Na capacidade dele de panfletar uma proposta, beleza? Então ele fala assim, todo mundo que me liga, eu vou disparar aquela proposta comum ali, meu honorário é tanto, a abertura é tanto, e se esse cara me retornar, beleza, depois de uns 5 dias eu faço um contato. Só que ele esquece que hoje o padrão do consumidor, ele é diferente. Hoje o consumidor, em geral, em todo o negócio em si, ele tem muito mais informação para ele tomar uma decisão. Quando ele tem essa informação para tomar essa decisão, com certeza ele vai buscar mais. Então, a partir do momento que o contador, a primeira coisa que ele pensa, cara, o cara me pediu um orçamento. Só que se ele me pediu um orçamento, ele pediu para pelo menos mais 2 empresas. O jogo já começa aí. Ok. Vamos pensar lá que hoje você tem mais de 90 mil escritórios de contabilidade, beleza? Se você tem em mente que o seu lead, ele automaticamente ele vai contar com 3 empresas, o que você tem que pensar? Cara, como que eu me posiciono diferente dos meus concorrentes? E isso passa por uma jornada que é a jornada da gente definir esse perfil ideal de cliente. Que é o quê? A gente sentar, olhar realmente, é chato, é cansativo, dá trabalho, com certeza, mas é a gente olhar internamente dentro da base e falar, qual que é o cara que fecha mais rápido com a minha empresa? Qual que é o cara que me paga um honorário melhor? Qual que é o cara que me dá menos dor de cabeça? Qual que é o cara que me indica mais? Por quê? Você vai entender o perfil daquele potencial cliente. Em vez, Vitor, de você sair abordando todo mundo, você vai abordar aquelas pessoas que têm mais fit com o que você oferece de solução. Então, primeira coisa é definir esse perfil, ok? Depois de a gente definir o perfil, a gente pensar, ok, então já que eu sei que o meu potencial cliente é o Vitor, do comércio X, é o João, da padaria Y, você sabe qual que é a dor desse cara, você sabe como que ele se comunica. Então, você concorda comigo que o seu discurso fica muito mais conectado? E personalizado. E personalizado. Uma coisa eu faço, cara, eu faço contabilidade, eu faço DP, fiscal, pessoal, ok. Outra coisa eu falar, Vitor, cara, eu sou especialista em ajudar donos de padarias a reduzir a alta carga tributária em cima de produtos. Tô dando um exemplo, tá, gente? Independente dos nichos que você trabalha. Mas olha como é que muda totalmente a conexão. E quando você entra em contato com o lead, é você entender que você não tá. Como é que é? Você não tá incomodando uma pessoa. Você tá querendo ajudar ela. Essa que é a grande virada de chave na qualificação. É de você ser muito mais um consultor no primeiro momento, para você entender a necessidade, para você entender qual que é a dor dessa empresa, para entender o regime tributário, para entender qual que é o momento que ela está, para falar, cara, olha, pelo seu momento que você está hoje, você não está precisando de contabilidade, você está precisando de uma consultoria tributária. Só que você só vai conseguir falar de produto a partir do momento que o cara entendeu a fase que ele tá. Concorda? Uhum. Então, eu queria que você falasse para o pessoal um exemplo prático, Vitor. Como que um dono de um escritório de contabilidade, ele pode fazer para tratar esse cara? Seriam algumas perguntas que ele pode fazer? Eu já né, falei algumas aqui, mas como que ele pode conduzir e quais são os pontos que você acredita que sejam importantes dentro dessa qualificação o cara saber ali quando ele faz esse primeiro contato? Olha, igual a gente está falando, entender o cenário, isso é primordial, beleza? Entender toda essa situação e trazendo para a prática algo que eu vejo muito, 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 até mesmo em relação algo que você estava vindo abordando antes de perguntar. Cara, é incrível como
muitas vezes, no simples processo de qualificação, você fazendo algumas perguntas, você consegue direcionar aquela pessoa para um caminho onde ela nem sequer imaginava. Muitas vezes, cara, incrível, muitas vezes eles entram em contato querendo uma solução para quê? Para rede social. Ah, não, vou trabalhar aqui, eu quero trabalhar uma rede social, quero trabalhar meu Instagram. E fazendo a pergunta certa, muitas vezes ele fala: poxa, será que é isso mesmo que eu preciso? Será que é isso que vai ajudar o meu escritório contábil a crescer? Então é necessário fazer perguntas corretas. Então, eu vejo que muitas vezes, principalmente ainda nesse assunto Instagram, eu sempre pergunto, eu sempre faço essa pergunta quando eu entro em contato: o que você quer hoje? O que você precisa hoje? É de visibilidade ou de oportunidade? Olha, Uhum. visibilidade é legal. Todo mundo quer visibilidade. Mas o que que o escritório precisa para crescer, Pedrão? O escritório Tem precisa que de ter, vender, sim. vender, precisa de ter oportunidades. Então, quando você vai fazendo as perguntas, você vai conectando, você vai entendendo o cenário, você vai falando: poxa, eu tenho 10 clientes. O Hoje, o que faz sentido para mim é iniciar só rede social? Isso vai vender? Eu posso ter uma rede social e ter 200 curtidas, isso vai vender? Então você vai despertando esses gatilhos ali na cabeça do seu potencial cliente, do seu lead, que ele vai entendendo, fala assim: não, então não é isso. Então, só que você não vai chegando com a resposta pronta, você vai chegando com as perguntas assertivas. Então, uma coisa que eu vejo muito, não é o que você tem a oferecer, a maneira como você pergunta, é a maneira como você faz aquele cara entender qual que é o contexto dele, qual que é a dor dele, qual que é o cenário dele. Então, até mesmo você falou de como que a gente às vezes ajuda na qualificação. Isso é muito, isso é algo que acontece muito também. Inclusive aconteceu agora. Antes, tava no trabalho, né? A gente tava lá qualificando e um potencial cliente entrou em contato, explicou a situação, explicou as dores e eu expliquei para ele qual que seria um caminho que ele poderia seguir. Óbvio, depois de fazer todo esse processo de perguntas. E ele estava esperando algo, eu indiquei ele algo. E nesse caso específico, óbvio que eu quero ensinar vocês a vender, nesse caso específico eu nem vendi ali no momento. Óbvio que não acabou, mas eu nem naquele momento eu nem vendi. Mas ele falou: cara, você me ajudou demais. Você me ajudou demais, eu não tinha noção disso. É, eu precisava de bater essa meta aqui do jeito que eu tô aqui. Como que esse caminho que eu tô treinando aqui, como que eu ia chegar nesse ponto? E eu praticamente não falei quase nada de solução. Não falei nada do que a gente vende, não falei nada, só fiz as perguntas. E só fazendo as perguntas o cara teve a compreensão do que o caminho que ele tava não era o caminho correto. Então, eu tenho uma mania que eu começo a falar de uma coisa, eu foco tanto nela que eu entro em círculo e eu acabei esquecendo essa pergunta. Eu perguntei, não, mas você respondeu. Eu perguntei Respondi. quais são os pontos que você tem que avaliar na qualificação. Até complementando isso aí que você falou. Eu falo, minha namorada é psicóloga, né? Uhum, Então eu falo assim, isso é a mesma coisa que um psicólogo. uhum, Porque não é você que vai falar, você vai ter que fazer pergunta para a pessoa falar. uhum, Teve exemplo real aqui de cliente nosso, ele tava, pô, Pedro, ó, cara, como é que eu tô tratando o lead aqui? E aí chegava um cara, cara, eu vim aqui do site, queria abrir empresa, e uma pessoa mandava a mensagem que era abrir empresa, conversava e depois nunca mais falava nada. E aí eu fui falei com ele, cara, como é que se aborda essa pessoa? Não, Pedro, eu ligo, se eu não consigo ligar, eu não consigo falar com a pessoa. Depois de 2 dias eu faço uma nova ligação e depois, se essa pessoa não me responder ali no WhatsApp, eu nunca mais falo com ela, eu descarto ela. Beleza. Falei assim, cara, então você vai fazer o seguinte: a próxima vez que uma pessoa te ligar, ela te pedir um orçamento, primeira coisa, você tem que estar o mais próximo desse potencial cliente. O que é mais próximo? Se o cara te mandou um e-mail, se você tem um número, liga. Se o cara te manda um WhatsApp, você tem um telefone, liga. Por quê? Nada vai substituir uma ligação. Ah, Pedro, é cansativo, eu não tenho. Cara, você não tem tempo para vender o seu serviço, como é que você vai tratar o seu cliente na operação? Primeira coisa. Segunda coisa, quando a gente traça o perfil ideal de cliente, a gente consegue entender quais são
as perguntas fundamentais que você precisa saber para você vender o seu serviço. Porque a venda em si, ela não se trata de um cara pedir um orçamento aqui hoje, você atende, cara, minha contabilidade é tanto, pegou e fechou. Quem Uhum. dera se fosse assim, né? Quem Uhum. dera, se fosse assim, todo mundo tava milionário. Então, a venda ela se trata de pequenos avanços. Quais são os pequenos avanços? Você ligou pro cara, você conversou, você perguntou qual que é o regime tributário dele, você perguntou quantos funcionários ele tem, você perguntou se ele tem contador, se ele não tem. Você perguntou o que ele tem de problema com a empresa de contabilidade que atende ele e o que está fazendo ele mudar de contabilidade. Porque a partir do momento que você tem esse panorama, você tem o quê? Ó, quando você pergunta sobre faturamento, quantos colaboradores, porte da empresa, quanto o cara tá faturando, você consegue entender se quanto você pode oferecer inicialmente para esse cara. Se você vai cobrar R$ 500, você vai cobrar um honorário de R$ 5.000, que seja. Mas, além de você entender porte, que é algo que você faz muito bem, é fazer as perguntas para essa pessoa falar assim, nossa, Vitor, é mesmo, cara, eu tô no momento aqui que eu pensei que o problema é mudar de contabilidade, mas o negócio é mais complexo. Eu que não estou fazendo a gestão aqui. Uhum. Então, nem todos os leads que você recebe, eles estão prontos para compra. Cabe ao seu time de pré-vendas, por isso que a gente está falando muito nessa tecla aqui de qualificação, do seu time fazer as perguntas certas, de acordo com o que você oferece, para que depois que você entendeu e essa pessoa também fala assim, não, Vitor, legal, cara. Isso que você está falando aqui faz sentido, vamos marcar uma reunião e aí você levar o cara para uma reunião e fazer uma proposta encantadora. Uhum. Então, é um ponto assim que eu queria até que você falasse um pouquinho de como que você faz hoje e dar um exemplo assim para o mercado de contabilidade, o que esses contadores eles poderiam fazer para levar esse cara para uma apresentação, para levar ele para uma proposta. Cara, tem uma coisa que assola o mundo hoje, que é ansiedade, é imediatismo. E eu entendo, eu compreendo. Até mesmo eu que tô qualificando, às vezes eu quero, pô, fechar com o cara ali na hora. Já tô entendendo. E já aconteceu lá no início de eu vi ali a oportunidade de tentar fechar com o cara. Isso não é o certo. Cara, é incrível. Eu sempre achava, não, a primeira possibilidade que eu tiver aqui de fechar com o cara, eu vou tentar. Eu percebi que não é o certo. Isso muito por conta de quê? Ansiedade, imediatismo. E é o que muitos escritórios têm atualmente. Ele quer fechar com o cara o mais rápido possível. Por quê? Todo mundo, né? É, todo mundo. Não, o cara entrou em contato aqui, deixa eu já oferecer o que eu tenho, deixa eu passar minha proposta para ele e acabou. E acham que assim é a maneira correta, mas não. Uma coisa que é extremamente fundamental nesse primeiro processo é você qualificar bem. Você não vai fechar com o cara ali na qualificação. Você vai agendar uma reunião. Porque na reunião você vai ter possibilidades maiores de falar sobre o seu produto e como o seu produto encaixa naquele cenário. Então, olha como é que as coisas vão conectando. Você não precisa falar, óbvio, você vai explicar alguma coisa do seu produto, tem que explicar. O cara quer entender também sobre a sua empresa, você vai falar sobre a sua empresa, você vai se apresentar. Mas ali naquele momento, você entendeu o cenário do cara. Você entendeu a lacuna. Você entendeu a lacuna. Então, no momento seguinte, quando você levar aquele cara para a reunião, você vai saber como preencher aquela lacuna. Então, o necessário é não ter essa ansiedade, não ter esse imediatismo, entender qual que era a dor. Para quê? Para você ter possibilidades maiores de falar, olha, é, possibilidades maiores de levar esse potencial cliente para uma reunião. A partir do momento que você compreende o que ele está desejando, o que ele tem como necessidade, você sabe qual gatilho correto você vai usar para levar ele para a reunião. Porque se em algum momento ele te falar é, em relação a algum problema, você vai entender sobre esse problema e você vai conseguir, de maneira mais fácil, vender a sua reunião. Por quê? A qualificação, você não está vendendo o seu produto. Você está vendendo a reunião. A reunião posterior. Você está vendendo a reunião que você ainda vai fechar com a pessoa. Então, o foco não é o produto em si que a sua contabilidade oferece. O foco é entender qual que é a dor, fazer com que o seu cliente tenha compreensão de que ele Gerar tem aquela necessidade, dor, né? Aham. gerar necessidade, em algum momento gerar urgência. Por quê? Porque às vezes o cara sabe que ele tem aquela dor, mas para ele pode tratar ano que vem.
E o que vai acontecer? Quando tem uma ferida e você não trata aquela ferida, o que acontece? Ela vai abrir, Ela ela vai, vai aumentar, você vai ter outros vai problemas. aumentar, você vai ter outros problemas. Então é necessário você saber que você precisa, naquele momento, estancar aquela dor. Fazer com que seu cliente entenda que ele tem que estancar aquela dor, que tem que estancar aquela ferida. E, em seguida, quando que ele vai saber como estancar a ferida? É na reunião. Aí você vai falar, olha, na reunião você vai falar, isso, a gente oferece isso, isso, isso. Lembrando, você já tem compreensão de qual que é a dor. É igual ir no médico. Você não vai no médico e o médico já chega lá e te fala, Toma o remédio tal aqui, toma ó. o Você remédio. vai fazer essa cirurgia. Não, exatamente. Você vai chegar no médico, você vai chegar lá na é sua namorada, psicóloga. Você não vai chegar, ela não vai chegar falando, não, faz isso, 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 isso. Aí vai levar o cliente à loucura, não vai entender nada. Não, o cliente vai chegar lá, o paciente vai chegar lá, vai conversar, olha, eu tô passando por isso, por isso, por isso, por essa situação. Ela vai entender. Aí ela vai conseguir. O psicólogo pode oferecer a solução? Pode? Pode. Não, mas na Eu verdade, nunca fiz psicólogo, então eu não na sei. verdade a resposta tá dentro do paciente, né? É. Diferente disso que a gente tá falando. Mas, por exemplo, se a gente pensar num cenário, né, de levar esse cara pra reunião, inclusive, ó, o homem tá aqui, viu, gente? O homem fala muito. O cara, ele tem que merecer a proposta. Mas o mais do que merecer a proposta, eu acho que a gente tem que separar isso em duas partes. Primeiro, você tem que ter o papel, o autocomprometimento de saber o que, que você está fazendo. Porque, beleza, a venda ela se trata de pequenos avanços, pequenas consequências positivas que você conquistou com essa pessoa, beleza? Então, quando você alinhou a expectativa, você entendeu a dor, você gerou necessidade, você gerou urgência para resolver aquele problema, pensa na percepção desse potencial cliente. Aí vai assim, não, cara, então a gente vai fazer uma reunião que você vai me explicar como que você vai tratar esse problema. Ele consegue conectar muito mais fácil com você. Uhum. Ah, Pedro, mas cara, eu não consigo, eu não tenho tempo para fazer reunião, eu trabalho só. Cara, é muito mais fácil você vender pro cara olhando no seu olho no meio de uma reunião do que você mandar uma proposta no e-mail, no WhatsApp, e essa pessoa nunca mais te responder. Por quê? Quando você faz isso, automaticamente essa pessoa ela vai ver valor. Ela vai ver valor mesmo, 300, 400, 500, 2 mil reais. Ela não está vendo valor agregado do que você está vendendo. E às vezes a sua proposta de valor agregado é muito maior para esse potencial cliente do preço do que você está cobrando. Uhum. Ele tem tanta confiança no Vitor, ele fala assim, não, Vitor, eu pensei que você ia me cobrar R$ 1.000, cara, você está me cobrando R$ 600 para fazer minha contabilidade, para me dar uma consultoria, para vir aqui na minha empresa uma vez. Então, se você gera muita expectativa nessa qualificação, essa pessoa se sente muito confortável de ir para uma reunião. Então, não é um fardo ir para uma reunião. Isso ela vai entender, nossa, cara, o cara vai tirar tempo, ele vai sentar com a equipe dele e realmente vai fazer um processo de acordo com o momento da minha empresa, né? Uhum. Então, essa que é a virada de chave. O Pedrão, já aconteceu, óbvio, eu te relatei para você, já aconteceu de eu estar falando ali sobre a reunião, e a pessoa perguntar, mas quanto que eu preciso pagar para participar dessa reunião? Eu falei, não, parça, calma. Essa reunião não tem um valor, tem, mas não é nenhum valor financeiro. Você vai entender o porquê lá na reunião. Mas a pessoa pergunta, velho, quanto que eu tenho que pagar nessa reunião? Porque ele está tão interessado em ir para a reunião, porque ele sabe o quanto ter aquela reunião vai ajudar ele. Então, esse é uma das chaves da boa qualificação. Vocês conseguem compreender, você que está assistindo, consegue compreender que não está em vender o produto, o seu produto. Esse primeiro contato que você tem ali com o seu potencial cliente não está em falar sobre seu serviço contábil, sobre a qualidade que você presta, tá em você gerar fazer com que seu potencial cliente entenda essa necessidade que ele tem, fazer que ele tenha compreensão da dor, por quê? Porque você vai vender a reunião. E na reunião tá ali a resposta que ele precisa para acabar com essa dor. Porque na reunião você vai falar, olha, você precisa disso, disso e disso. E aí, cara, aí é outros 500, porque a partir do momento que ele tem a compreensão de que é aquilo que ele precisa, que ele sabe que aquilo vai ajudar ele,
aí ele tá muito mais apto a fechar com qualquer solução que você tiver para oferecer. Então Sim. torna-se muito mais fácil de você vender. Você consegue virar um jogo ao seu favor. A partir do momento que você qualifica bem, no caso do seu SDR, ou até mesmo se você hoje não tem a estrutura comercial, se você faz isso, por mais que você. É você mesmo que vai qualificar, é você mesmo que vai fechar, mas separe isso por etapa, qualifique ali. Deixa Depois. algumas perguntas já pré-montadas, então vamos falar um passo a passo pro pessoal. Acho que é legal. Deixar algumas perguntas. Primeiro você vai definir o perfil ideal de cliente. Uhum. Então, quem que vai comprar a sua empresa? Qual que é o cara que te paga um honorário melhor, certo? Uhum. Qual que é o cara que te demanda menos tempo na sua operação, certo? Terceiro, o cara que te indica mais. Então você vai colocar esse tipo de empresa no primeiro momento. Segundo, quais são as perguntas fundamentais que o cara precisa de saber para levar um cara para a reunião? Então, faturamento da empresa, porte, regime tributário, número de funcionários, qual que essa pessoa, qual que é a dor que ela tem com a empresa contábil que atende ela. E aqui, né, a gente está falando algumas, mas você pode montar isso de acordo com o seu processo, beleza? Terceiro, Vitão, que eu acho que é legal, quais são os canais de comunicação que ele vai abordar? Então, assim, cara, o seu cliente, ele é um cliente que ele tá. Todo mundo tá muito no digital hoje, né? Mas qual que é o melhor canal para comunicar com o seu cliente? Às vezes ele é um médico, ele não tem tempo para atender ligação. Às vezes o WhatsApp é mais rápido. Então é mapear quais são os caminhos para falar com esse cara o mais rápido possível. Porque aí eu vou entrar no ponto que você falou. Pedro, o senso de ansiedade que a gente tem hoje. E essa ansiedade você tem que realmente ter em pré-vendas, né, Vitor? Porque se chegar um lead, você demorar 3, 4 dias para falar com ele, provavelmente, às vezes, esse cara já fechou até contra a contabilidade. Aí você tem que ir rápido. Não né? é? Coisa Não. Você acha que quanto tempo é um tempo bom para esse cara entrar em contato com o lead? Cara, eu pelo menos, por experiência própria, lead apareceu lá. Contato. A não 5 minutos, no máximo 10 minutos. Nossa senhora. Apareceu lá, mandou mensagem, entra em contato. Óbvio, a não ser que final de semana, feriado, você não tá lá perto do celular. Mas assim que ele entrou em contato, não deixa tempo, não. Vou atender depois. Não. Aí você tem que ter ansiedade, aí você tem que ter imediatismo. Por quê? Os 10 minutinhos, 20 minutinhos que você perdeu ali, que você não conversou com o cara, ele entrou em contato com outra contabilidade. E só dele, às vezes ele vê que a outra contabilidade teve atendimento rápido, um atendimento mais rápido, ele já tem uma possibilidade maior de fechar com aquela contabilidade. Sim. Aí você tá, mais uma vez, perdendo venda e sem qualificar. Sem entrar no processo de qualificação, tá perdendo venda. Outra coisa, ter um time de pré-vendas ou... Pedro, aquilo que você falou. Pedro, não tem condição de ter um time, uma pessoa aqui para ser de vendas. Beleza, começa a fazer esse processo. Às vezes você está gerando 1 ou 2 leads por dia, quantidade muito baixa. Então, assim, já começa a fazer essas perguntas e já pensa em ter uma pessoa que vai ficar responsável por essa parte. Eu digo que a venda, no geral, ela é sempre um patinho feio. Por que o patinho feio? Não, cara, eu tenho uma pessoa aqui que tá sem fazer nada, não sei o quê. Não, bota lá para venda. E o cara não dá isso como prioridade. Então você tem que ter em venda a melhor pessoa possível. Porque essa é a pessoa que vai representar a sua empresa. Essa é a pessoa que vai representar a sua experiência. Então você tem que ter um atendimento bom. Porque, pô, imagina você pegar uma empresa, o cara fatura lá, sei lá, 10 milhões por mês, e ele liga, pede um pedido de orçamento para sua empresa e vai conversar com um cara que não tem nenhum conhecimento de contabilidade. Provavelmente esse cara não vai nem querer ouvir. Ele não vai querer ir para uma reunião. Então você tem que ter pessoas qualificadas para tratar essas leads. Depois disso, o que a gente tem que pensar também? Nem todas as saber falar não, né? Que é o que você disse. Pedro, nem todas as vendas, nem todos os leads que nós recebemos e conversamos, eles se enquadram num perfil, ou o cara não está pronto para tomar essa decisão. Então, assim, eu queria que você falasse como que você lida com o descarte hoje, né? Descartar aquele cara que pediu um orçamento e não está pronto para a compra. Como que você age nesse processo e dá essa dica para o pessoal, o que eles deveriam fazer, Vitor? Cara, muitas vezes as pessoas têm eu tinha esse medo de descartar. Quando eu entrei no time de vendas, eu tinha um medo pra caramba de descartar. Eu queria fazer o possível pra
que aquela pessoa que eu estivesse conversando fosse para reunião. O que acontecia, Pedro? Ia um tanto de lead desqualificado. O que acontecia? Era 1 hora e meia de reunião com aquele lead desqualificado. O que acontecia? É perda de tempo. E tempo é dinheiro. Então, a partir desse momento que eu tive esse insight, cara, toda vez que eu não descarto aquele cara, toda vez que eu vejo que eu tô querendo só marcar a reunião por marcar, que eu tô querendo dar o próximo passo só por dar o próximo passo, eu tô fazendo a minha empresa perder dinheiro. Eu tô fazendo o meu closer, o meu head de growth, O sócio da o empresa de sócio da contabilidade, empresa né? perder dinheiro. Então, a partir daquele momento eu falei, olha, eu tenho que ter essa compreensão que não é mandar o cara para reunião, é mandar o cara certo para reunião, é qualificar o cara certo. Então, dentro disso, eu tenho que saber também descartar. E você não descarta com o cara e fala assim, olha, parceiro, eu não Tchau, consigo te atender, obrigado. não, tchau. Não, você tem que, por mais que você não vá atender aquele cara naquele momento, o cara pode voltar lá na frente. Não só por isso, né, por coisa de educação, por proatividade, mas o que eu sempre faço? Eu sempre mando algo que vai poder ajudar aquele cara. Porque às vezes ele não está no cenário de contratar o meu serviço, mas tem algo, por exemplo, nosso podcast, algo que a gente trata sobre muitas coisas, muitos assuntos. E às vezes eu vejo que, ao entender a dor daquele cara, eu posso ajudar ele mandando um vídeo. Sim. Então eu sempre descarto, agradeço pelo contato, agradeço por ter entrado em contato com o nosso time, pela conversa, por ter aberto o cenário e mando algo que vai ajudar ele a, de alguma maneira, estancar aquela dor. Então, tenha muito cuidado nesse ponto. Você vai precisar descartar. Não ache que todo Quem mundo dera que... se todo mundo que a gente conversasse, a gente vendesse, Não, hein? pelo menos meu sonho. Então, e era meu sonho lá no início do time de vendas. Cara, eu fechava a reunião e falava, fechei reunião, velho. Vai tá maluco. Fechando reunião. Não, depois que eu entendi que acumulou aquele tanto de reunião, e tanto de reunião desqualificada, eu falei, pô, velho, não é bem assim, não é esse jogo. É fazer com que as reuniões sejam bem qualificadas para quê? Para você ter uma possibilidade maior de fechar com aquele cara na reunião, desperdiçando seu tempo. Então, e para isso é necessário você descartar aquele que não é desqualificado. Mas não é, igual eu disse, não é descartar, jogar o cara, pegar o cara aqui, jogar, tchau, vaza. Tchau, nunca mais respondeu o cara. Nunca, exatamente, não. Carinho, pô. Atenção. É, não é uma pessoa qualquer, não. É uma pessoa que muitas vezes ali não vai precisar, não, não vai contratar o seu serviço, mas quem sabe ele pode te indicar para uma outra pessoa. E isso ainda pensando de uma maneira egoísta, porque educação tem que ser fundamental em qualquer caso. Mas você vai ter uma maneira de conversar com aquele cara e falar: não, hoje eu não posso te ajudar, mas isso aqui é um conteúdo que te ajuda. Direciona aquele cara. Direciona aquele cara. Isso vai te gerar muito resultado positivo. Ô, Vitão, e um ponto que a gente tem que pensar também você falou, né, da importância de saber descartar esse lead, né, de falar ali, cara, eu vou te mandar um conteúdo, eu vou te ajudar, depois a gente tá à disposição para a gente falar. Mas também eu vejo que muitas empresas perdem oportunidades aí, porque o cara, assim, vai marcar uma reunião, o cara marca a reunião daqui 2 semanas. E nunca mais fala com o cara nesse termo. Então, pessoal, uma dica. Fez a qualificação, conversou com o cara, trocou uma ideia, marca a reunião com 2, 3 dias no máximo. Porque quanto menos você reduz essa jornada, maior é a probabilidade dele conseguir avançar com você. Imagina você conversa com o Vitor hoje, o Vitor conversa com você. Então, ô Pedrão, ficou combinado. Então, daqui 2 semanas a gente faz a nossa reunião. Cara, o que acontece em 4 dias, 5 dias, que dirá em 2 semanas? Né? Às vezes o cara mudou de cidade, às vezes o cara perdeu um cliente, às vezes o cara quebrou. Então, assim, dê prioridade, porque quanto mais rápido você trata esse lead, maior a probabilidade dele se tornar seu cliente. E quando você não descarta, você enche lá sua agenda de reunião com pessoas desqualificadas, aquele cara que tá quente vai ficar onde? Vai ficar lá pra tratar daqui 2 semanas. E se você. É isso daí. Se você tá com a agenda cheia de potenciais clientes que não tem perfil para comprar o seu serviço, o que você tá fazendo com os caras que estão prontos para comprar a sua empresa? Estão entrando em contato com o seu concorrente, fechando com o seu concorrente.
É isso. E uma coisa que eu sempre falo, na reunião, igual o Pedro sempre me pede, energia, energia, energia. E, e por que é necessário ter energia? Porque você precisa esquentar o cara. Você não vai chegar lá e dar um abraço. Desculpa, Almir. Desculpa, perdão. Você não vai chegar lá e dar um abraço no cara, mas você vai esquentar o cara. E só que esse calor que você passa pro cara ali tem um tempo. Sim, É a mesma coisa que você esquenta algo lá no seu micro-ondas. Se você tira do micro-ondas, chega um momento que vai esfriar. sim. E assim é um potencial cliente, é um lead que entra em contato com você. Você esquentou ele ali, você tem que tentar mantê-lo quente. Por quê? A partir do momento que ele esfria, como é que você vai, como é que você vai fechar? Como você vai esquentar de novo? Então, esquenta o lead ali com toda a energia possível, passa a sua solução, marca a reunião, mas isso tudo no intervalo de tempo que não vai ser fazer com que ele esfrie. Então, conectando ao assunto de descarte, evite levar para reunião leads que você vê que é descartado, porque senão esse lead que, Vai que custar tá caro, né? quente, cara, Vai custar caro. Porque, é, porque aquilo é que você falou. Pô, cara, você tá ali, você faz um trabalho, você liga. E quando a gente fala de ligação, pessoal, dessa qualificação, você falou perfeitamente, energia. Imagina você chegar para conversar. E isso é um ponto que hoje a gente fala bastante também, mas tem que ter muito na venda. Porque imagina você chegar, você liga lá na. Cara, você tá abrindo a sua empresa, seu sonho, você tá feliz pra caramba, você tá perdido, você não sabe como que você faz o negócio, tá doido pra tocar. Aí você liga em 3 contabilidades, 2 te mandam um e-mail com a proposta em anexo e o outro cara te liga assim: Oi, tudo bem? O que que você precisa? Ah, eu sou a contabilidade tal, tal, tal. Energia, fala, cara, tudo bem? Me conta sobre o seu negócio, Vitor. O que que você está precisando? Cara, o que que te motivou a abrir a sua empresa? Então, assim, tem uma energia, porque ninguém gosta de conversar com uma pessoa que é chata, não, ué. né? Você não gosta de conversar com uma pessoa que é chata, que é muito fechada. É lógico que tem hora que você vai ter que ser formal para passar autoridade, mas é mais uma dica, né? Ter Uhum. uma boa energia, ter uma boa comunicação, uma comunicação clara, falar o que que você faz, o que que você não faz, para que você possa passar por toda essa jornada. Então, Vitão, só repassando com o pessoal, a gente falou nesse podcast sobre a importância de ter um processo de pré-vendas, uma qualificação. Então, fazer as perguntas chaves, definir o perfil ideal de cliente, ter energia, saber descartar esse lead no momento certo, tratar esse cara o mais rápido possível. Mas a gente acabou esquecendo de um ponto muito importante no Qual que é, departamento de Pedrão? vendas. Fala comigo. Você sabe qual que é? Fala comigo. Tá na mesa. Porra. Tá tossindo, velho. Pessoal, o que vai fazer que você tenha uma empresa forte nessa parte de vendas? É lógico, é o seu serviço, é a qualidade do seu serviço, é como você encara o seu negócio, é como você comunica com as pessoas, é o seu time, é o seu processo de vendas, mas muito o que que você quer passar para o seu time de vendas, Uhum. né? Então, assim, ó, isso aqui, ó, um sino é fundamental para um time de vendas. Se você viu até agora o conteúdo e não tem um sino aí para bater pro seu time comemorar quando faz uma venda, adquire isso aqui que é um instrumento fundamental, né, Nossa Vitão? senhora. Cara, porque quando você já começa a escutar esse barulho aqui, ó. Você já olha assim, eita. Quando você já começa a escutar barulho forte, e a gente tem um sino muito mais forte ali agora, você começa a escutar. Cara, isso é motivador demais. Você saber que você fechou, você saber que você está indo no caminho certo, saber que sua empresa está conseguindo gerar resultado, que está conseguindo prosperar, isso é bom demais, cara. É incrível. Então, o simples toque desse sino faz uma diferença extraordinária. Então, cada venda que você fizer, desde aquela mais baixa, comemora. Comemora. Venda é venda. Venda é venda. A mais alta, comemora também, óbvio. Cara, a mais alta tem que comemorar, né? Ainda mais. Mas comemore qualquer tipo de venda, qualquer tipo de cliente, qualquer cliente. Óbvio, tem os clientes tóxicos. Esses pode evitar, que é melhor, porque pode causar muito custo para sua empresa. Mas venda, cara, é algo muito bom. Tem gente que acha que venda é ruim. Velho, venda é bom demais, cara. Venda é bom demais, você Venda saber é que prosperidade. prosperidade, você saber que aquilo ali tá ajudando não só a minha empresa, não só a minha empresa a ter mais dinheiro, ter mais lucro, não.
quando a gente abre uma vaga de emprego, quando a gente dá oportunidade para uma pessoa entrar no nosso time, é por quê? Por que essa pessoa está entrando no nosso time? A empresa está crescendo. Porque a empresa está crescendo, está vendendo. Então, a venda não é só o interesse monetário e financeiro, não. A venda abre portas ali na sua empresa. A venda faz com que ela gere novas oportunidades de emprego. Então, venda é bom demais. Fazer com que sua empresa prospere é bom demais. Então, comemore cada venda, porque a venda é extremamente importante. E é por isso, e não só comemorar a venda, venda. É por isso que a gente está aqui nesse podcast falando sobre uma maneira extremamente importante que vai te ajudar a vender mais, que é qualificar bem. Mais alguma coisa, Vitão? Acho que da minha parte, fala aí tudo. E você passa mais uma dica aí pro pessoal, que é um pouco que você aprendeu aí nesses quase 3 meses, né? De SDR. Fala aí para o pessoal o que eles podem fazer para ter bons resultados nessa parte de qualificação como você tem aqui. Olha, algo que eu vejo muito é aprender ali eu gosto muito de aprender na prática, mas estude sempre, acompanhe, veja conteúdos relacionados à venda, siga pessoas. Inclusive, tá, pessoal? Siga o nosso canal, Óbvio. se inscreva, deixa aquele like. Sininho lá, ativa o sininho. Isso aí. Toca o sininho. Ativa o sininho. Mas é isso. Se você está ali naquele meio de vendas, você tem que entender sobre vendas. E você precisa ter um contágio social que vá estar relacionado à parte de vendas. Então, eu acho que isso é algo que foi extremamente importante para mim, até mesmo através das indicações que vocês me deram de conteúdo, de livro, de curso. É óbvio, eu ainda tenho muito, muito, muito a aprender, porque todo mundo tem muito a aprender. Muitas vezes a gente acha que a gente sabe de tudo, mas não, a gente tem muito a aprender. E esse é algo que é encantador na vida, é que você tem a aprender. Então, leia, procure conteúdo, assista vídeos do Contador Agora, que isso vai te ajudar bastante. Tenha um contágio social ali que esteja relacionado a essa área, porque aí suas conversas vão ser sobre o quê? Sobre vendas. Sua conversa não... Então, se eu estou querendo usar uma palavra, se alimente de conteúdos que vão ajudar a sua empresa a vender mais, algo que é extremamente importante. E outra dica que eu acho que é algo que eu vejo muito, 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 muito e me ajuda bastante é a relação que eu tenho com as outras pessoas do meu time de vendas. Por exemplo, você aqui, que é o meu gestor lá no time de vendas. Cara, se o Pedro não me propiciasse uma relação boa de amizade, de companheirismo, cara, quando eu erro, e eu já errei, todo mundo vai errar, não é aquele xingo, é aquele, o que a gente pode fazer para que dê certo? É aquela orientação, às vezes nem só em relação a vendas, às vezes é um assunto que não tem nada a ver com vendas, um assunto totalmente aleatório da vida pessoal. Ô Vitor, o que está acontecendo? Então, manter essa relação, fazer com que seu time esteja unido, o seu time esteja ali sintonizado, e é algo tão legal, porque tem vezes que... Paguei o Vitão, tá, gente, pra ele falar aí, só deixando aqui em paralelo. Não, claro, depois de tanta venda, vai comer, pô. Mas essa sintonia é tão legal que às vezes o Pedro fala assim, ô Vitor, faz isso aqui. Ô Pedro, aqui ó. Ou eu vou falar com o Pedro, ô Pedro, a gente podia fazer isso. Ô Vitor, é uma sintonia que é tão legal, às vezes quase um completa. Algo que eu queria até que fosse o tema do nosso podcast aqui, cara. Tipo Batman e Robin. Eu vou levar pro mundo futebolístico um Bebeto e Romário, Pelé e Garrincha. É isso aí. Então tem essa relação com o seu time, uma relação muito boa também, que vai ajudar bastante, cara. Pessoal, então é isso. Obrigado. E bebam água. Beba água. Obrigado por ficarem até aqui. Se você tem uma empresa contábil, tá com alguma dúvida nessa parte de marketing, tá com algum desafio nessa parte de vendas, entre em contato com o nosso time, com o Vitão. O Vitão vai estar à disposição para entender o desafio da sua empresa contábil, entender o que você está buscando, entender qual que é o seu momento e o que a gente pode fazer para alavancar a sua empresa contábil. Não se esqueça, como de fato, se inscrever no nosso canal, né, ativar as notificações. E para finalizar com chave de ouro, queria agradecer o Vitão, Tamo conteúdo junto. foda. Pra gente finalizar com chave de ouro... Eu espero que, antes de tocar o sininho, eu espero que
eu possa voltar aqui mais vezes. Com certeza, o convite tá aberto, irmão. Então vamos fechar com chave de ouro? Bora Vamos lá. bater o sino, que é o que Bora. a gente faz de melhor. Vai lá. Valeu, pessoal.